Quero dar continuidade à nossa aula de Direito Familiar Sistêmico, apresentando ele como uma metodologia para o exercício da advocacia sistêmica. Eu comentei com vocês que a família, ao mesmo tempo em que é um refúgio íntimo e espaço de afeto, também é uma instituição social com fundamento ético e tutela jurídica. Então, pensar na família exige atravessar diversas lentes, que é a teologia, que a reconhece como uma aliança e vocação, atravessar também as leis sistêmicas, que a entende como um organismo vivo em constante movimento, e principalmente o ordenamento jurídico que protege enquanto núcleo fundamental da sociedade. Mas, diante de tantas rupturas, conflitos familiares, dores, cabe uma pergunta essencial, até que ponto a justiça ela deve se limitar a punir quando ela poderia também curar? E como que acontece essa cura, Ingrid, quando nós utilizamos do direito como uma ferramenta de prevenção e não apenas de reparação? Nós enfrentamos muitas vezes os problemas que emergem do núcleo da família, mas nós atuamos na remediação, na poda dos galhos. Eu falei um pouquinho para vocês sobre o pensamento sistêmico, sobre a constelação familiar, que ela foi desenvolvida por Bert Helling, que é uma ferramenta muito conhecida, inclusive hoje, no direito sistêmico, baseada na observação de que as famílias funcionam como um sistema regido por leis universais. Então, essa metodologia ela permite tornar visíveis os vínculos e padrões inconscientes que geram os conflitos. Falamos que o direito sistêmico, que essa terminologia, ela foi trazida para o Brasil pelo juiz Sam Storch, que hoje utiliza e linka muito o direito sistêmico à constelação familiar. Então, a partir de tudo isso, eu trago para vocês hoje o direito familiar sistêmico. Ele não é uma metodologia psicoterapêutica, ele não utiliza de constelações familiares na sua abordagem. Quando a gente fala em direito familiar sistêmico, nós estamos falando em uma metodologia jurídica para o exercício da advocacia sistêmica. Como assim, Ingrid? Eu vou só revisar aqui com vocês o que eu falei na última aula. O pensamento sistêmico, ele traz duas vertentes. As constelações familiares de Bert Helling, que é um método psicoterapêutico, e ele tem como missão tornar visíveis os vínculos e padrões inconscientes. E o direito sistêmico, que foi trazido para o Brasil pelo juiz Sam Storch, ele é como uma justiça restaurativa e um novo modo de compreender e praticar o direito. E agora nós desmembramos essa atuação. O primeiro método é as constelações familiares, que são utilizadas antes das audiências de conciliação e mediação como um método alternativo para a resolução dos conflitos. E vale dizer que aqui, quando nós falamos de constelações familiares, nós estamos falando de uma abordagem psicoterapêutica. Agora, quando eu trago para vocês o direito familiar sistêmico, eu estou falando de uma metodologia jurídica e não de uma abordagem terapêutica, mas uma forma de exercer a advocacia sistêmica, aonde nós compreendemos a família como uma empresa. E é essa visão que eu preciso que tenha para que nós possamos avançar para as próximas aulas. Quando nós falamos em direito, muitas vezes pensamos apenas nas leis, os códigos, os processos, mas no contexto das famílias, isso é insuficiente. Famílias, elas não são apenas unidades jurídicas, elas são sistemas vivos formados por histórias, afetos, vínculos e responsabilidades. E é aqui que entra o direito familiar sistêmico. Ele nos convida a olhar além do formalismo da lei, integrando três dimensões fundamentais para a atuação. E sempre que a gente pensa em direito de família, é comum que a gente imagine apenas a aplicação da lei quando o conflito surge. Mas a verdade é que o direito ele vai muito além disso.
Ele precisa ser uma bússola. E essa bússola, ela precisa seguir uma metodologia. A metodologia é o campo que estuda como transformar a teoria em prática, oferecendo critérios claros, racionais e conscientes para orientar tanto a decisão judicial quanto a atuação da advocacia. Sem essa bússola, o direito corre o risco de se tornar apenas letra morta. E com ela passa a ser um caminho de justiça aplicada à vida real. Mas o direito de família, ele atua apenas nas crises e nas rupturas, vocês já perceberam? E esse tipo de aplicação, ele reduz a vida a um formalismo insuficiente, incapaz de lidar com as dores, responsabilidades e consequências emocionais. Todo método, ele parte de uma visão prévia do que é o direito. E no direito familiar isso fica muito mais relevante. Se enxergamos a família apenas como um contrato, o olhar se limita às questões patrimoniais. Mas se entendemos a família como um sistema de relações, nós somos levados a um olhar amplo, que considera não só a norma, mas também os efeitos presentes e futuros das decisões. Em outras palavras, a metodologia que adotamos define o tipo de justiça que nós entregamos. Por isso, o direito familiar sistêmico ele propõe uma ampliação metodológica, integrando 3 dimensões. Em outras palavras, a metodologia do direito familiar sistêmico ela é um caminho que não busca ganhar causas, mas cuidar de pessoas e de relações. Quando lidamos com o patrimônio, a nossa atuação jurídica busca prevenir crises, antecipando conflitos antes que eles se tornem problemas concretos. Então, a gente tenta prever o que pode acontecer para atuar de forma preventiva. Por que, então, nós não adotamos essa mesma postura preventiva quando falamos de família? Basta observar alguns exemplos do cotidiano. Os acordos prenupciais, hoje se fala muito do ronde familiar, dos testamentos, todos os mecanismos que protegem relações e bens antes que haja qualquer problema. Você percebeu que ainda associamos o casamento e a família principalmente ao patrimônio? Nós falamos muito sobre afeto, vínculos e cuidado, mas o que realmente fazemos para preservá-los antes que a crise aconteça? Aqui, não me refiro a atuar depois do caos, mas sim antes dele, com uma abordagem restaurativa, mas acima de tudo preventiva. Então, o advogado ele tem um papel social que vai além da simples remediação dos conflitos. Segundo o Estatuto da Advocacia e da OAB, a Lei 8.906 de 94, no artigo 2º, o advogado é indispensável à administração da justiça e deve exercer sua profissão com autonomia, em defesa dos direitos, com zelo e ética, contribuindo para a harmonia social e o cumprimento da lei. Então, por que no direito familiar ainda nos limitamos à remediação, esperando que os conflitos se instalem para então intervir? A advocacia sistêmica propõe justamente inverter esse paradigma, atuar preventivamente, ajudando famílias a estruturar vínculos saudáveis, acordos claros e soluções conscientes, garantindo que o afeto seja preservado, tanto quanto o patrimônio. Então a pergunta que fica é: se prevenimos crises no patrimônio, por que não fazemos o mesmo pela família, que é o nosso bem mais precioso? Então, o direito familiar sistêmico, ele surge como uma metodologia para que a gente possa exercer a advocacia sistêmica, que nasce lá do direito sistêmico. Diferentemente da prática tradicional das constelações familiares, aqui a gente não tem uma abordagem terapêutica. Então, o objetivo do direito familiar sistêmico não é propor um método para resolver os conflitos só quando eles surgem. E aqui está a virada de chave. E é exatamente nesse ponto que o direito familiar sistêmico atua. O maior patrimônio social não são apenas os bens ou contratos, são pessoas. E essas pessoas são formadas dentro de lares, em suas famílias. Quando as famílias vivem em conflito ou desorganização, a sociedade reflete esse caos, a violência, o abandono, as relações frágeis e padrões disfuncionais que reproduzem.
O direito familiar sistêmico reconhece essa lacuna e propõe uma atuação preventiva e restaurativa, olhando para os vínculos e para o afeto como tão valiosos quanto qualquer bem material. Ele se estrutura em 3 frentes interligadas: a consultoria jurídica, a mediação familiar e a educação jurídica familiar. Juntas, essas 3 frentes, elas transformam a forma como nós exercemos a nossa advocacia sistêmica, aonde não atuamos apenas na remediação, mas também na prevenção, cuidando e fortalecendo as relações humanas. Aonde está alicerçado essa metodologia? Na teologia familiar, nas leis sistêmicas e no ordenamento jurídico. E essa tríade, que funciona como a base dessa metodologia, ela busca trazer a compreensão de que a família ela é como uma empresa, que a família enquanto empresa ela precisa de uma base, um projeto, uma estrutura e uma organização. E é por causa disso daqui que a gente utiliza essa tríade. A teologia, as leis sistêmicas e o ordenamento jurídico. A base começa aqui, na teologia familiar. As leis sistêmicas, a estrutura, a organização de cada membro. Assim a gente consegue trabalhar a família verdadeiramente como um projeto que ganha amparo e proteção, registro e regularidade. Faz sentido tudo que eu falei com vocês aqui? Eu espero que sim. Então, na próxima aula eu quero falar com vocês um pouquinho, sobre a consultoria jurídica. A gente se vê na próxima aula.